Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Estou neste canal com muita alegria para falar com os irmãos, que nós estamos só ouvindo notícias que abalam o nosso coração, porque são notícias que só atrapalham, são notícias que só incomodam-nos, porque as coisas que acontecem com as pessoas que traz sofrimento ou trazem sofrimentos, meus irmãos, isso abala o nosso coração. Por isso hoje eu pensei numa palavra diferente e está escrito lá na Bíblia Sagrada que já estou querendo usá-la para transmitir para os irmãos a minha mensagem. Está no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, e eu quero fazer a leitura de 11 versículos deste capítulo, porque esse capítulo me inspira a falar com todos meus irmãos que estão me ouvindo, porque, meus irmãos, nós precisamos de saber que o nosso Deus, Ele está continuando a fazer milagre, conforme fez desde o começo, quando Jesus começou o seu ministério, e até agora. O que Jesus fez de milagres na terra foi para ajudar o povo a crer mais em Deus e saber que aquilo que o ser humano não pode fazer, o nosso Deus tem todo o poder para fazer. E Pedro foi um apóstolo que viu muitos milagres de Jesus. Já escutei e já meditei que na Bíblia nós encontramos cerca de 100 milagres que Jesus operou. Esses 100 milagres, meus irmãos, incentivou aqueles que estavam querendo entender quem era Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus, ele veio à Terra para fazer a diferença. Jesus veio para mostrar ao mundo o grande amor de Deus. Jesus veio para os pecadores serem perdoados e a justificação o nosso Deus conceder, porque afastados todos estavam diante de Deus, mas Jesus veio fazer a reconciliação entre Deus e o mundo, porque Deus amou o mundo. E com o amor que Deus sempre teve pelo mundo, Ele não podia justificar aqueles que estavam tão afastados de Deus. Eu sei que no tempo de Jesus haviam os templos, haviam também, meus irmãos, a dedicação dos sacerdotes, dos fariseus, daqueles que estudavam a lei de Moisés, e faziam tudo para obedecer, mas a graça do Senhor Jesus Cristo foi muito diferente, porque a lei exigia tanto que o povo não podia obedecer, e a graça dá força suficiente para aqueles que estão envolvidos nela, porque a graça de Deus está manifestada no mundo, trazendo salvação para todas as pessoas que desejarem, que estiver na submissão de nosso Senhor Jesus Cristo, de aceitar e seguir. Porque não adianta nada a pessoa aceitar Jesus e não seguir. Jesus tem seguidores aqui na terra que andam dia e noite ligado com Ele, sabendo que Ele está vendo tudo aqui na terra, está sabendo aqueles que estão ligados na comunhão com o Senhor. É tão bom, meus irmãos, a gente pensar no que Jesus fez e ainda faz. Veja só, Pedro viu os milagres que Jesus operava. Depois do Pentecoste, Pedro teve a oportunidade de ir ao templo. Pedro não se afastava, era um direito dos israelitas poder cooperar no templo, e Pedro pertencia ao povo de Deus. Antes de se converter a Cristo, ele já sabia que aquela linhagem era uma linhagem que Deus estava sempre ajudando e nunca rejeitou o seu povo. Agora Pedro está indo com João ao templo, e a mensagem que eu quero meditar nesses poucos minutos é
capítulo 3, versículo de 1 a 11, que eu vou fazer esta leitura. Pedro e João subiam ao templo para a oração à hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que estavam. Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fixando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhou atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os pés e os tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Glória a Jesus! Viu a todo o povo a andar e louvar a Deus. E aconteceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Meus amados irmãos, a hora nona era cerca de 3 horas da tarde. Pedro tinha o costume de orar. E eu sei que a oração é a base de quem quer servir a Deus neste ministério sagrado da palavra, da Bíblia Sagrada, dos ensinamentos sagrados. A base é a oração. Pedro tinha esse costume juntamente com João para orar. E sabia, meus irmãos, certamente que ali sempre eles viam um homem aleijado que pedia esmola. E naquele dia, aquele homem se dirigiu para Pedro e João e pediu uma esmola. E Pedro e João, fixando os olhos no homem, com aquela fé verdadeira em Deus, eles falaram. Pedro falou: não temos prata e nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Levanta-te e anda. E o homem, meus irmãos, deu um pulo e olhou. Agora, certamente para o seu corpo, estava podendo andar. Meus irmãos, seus tornozelos estavam curados, todo o seu ser que estava afetado por uma doença de tantos anos, agora o Senhor Jesus Cristo estava tirando aquela doença, ou tirou aquela doença, para que ele pudesse exaltar o santo nome do Senhor. Irmãos, eu começo a pensar na vida antes e depois. Quando o crente se converte a Jesus, ele tem uma nova experiência. Aquele homem, meus irmãos, ficou saltando de alegria, louvando a Deus, e entrou no templo daquela forma, louvando a Deus. Isso chamou a atenção de todos aqueles que estavam lá no templo. E quando nós temos algumas necessidades e quando nós confiamos em Deus, a nossa vitória pode vir até de surpresa para nós. Veja só, certamente aquele homem, ele não esperava o milagre da cura divina, mas ele esperava receber uma esmola, mas foi melhor do que a esmola. Ele certamente nunca conseguiu entrar naquele templo, mas quando ele foi curado, todos que estavam naquele templo começaram a olhar para Pedro e João, e Pedro e João puderam pregar naquele templo a palavra do Senhor. Varões, por que estão olhando tanto para nós? Como que foi nós quem fizemos o milagre que esse homem recebeu?
agora, meus irmãos, o povo estava ouvindo a Pedro, porque Pedro usou o quê? O nome de Jesus. Naquele tempo, os israelitas, eles criam mais no nome, na pessoa, do que nos atos. E Pedro sabia que não queria usar o nome dele, porque ele foi apóstolo, foi escolhido para apóstolo, porque ele acompanhou Jesus em seu ministério. Ele não estava querendo usar o nome dele, ele estava querendo usar o nome do Senhor, o Senhor Jesus, que é o poderoso. Ele, meus irmãos, com aquele nome maravilhoso de Jesus, ele viu o cego, ele viu o homem coxo, ele viu, meus irmãos, o homem aleijado começar ali no templo, pela primeira vez, certamente. Ele olhou e viu aqueles que estavam adorando a Deus, e ele começou a glorificar. Meus irmãos, eu sou de um tempo que o povo tinha muita vontade de glorificar a Deus, porque na glória a Deus já vi crente ser curado, na glória a Deus já vi crente ser batizado com o Espírito Santo, na glória a Deus já vi muitos crentes profetizar, na glória a Deus já vi muitos crentes renovados na presença do Senhor. E que nós queremos ter motivos para glorificar a Deus, porque alguém diz, mas ele louvou. Meus irmãos, aquele louvor ele não podia cantar quando estava culto, mas o povo ficou admirado e parado e deram oportunidade para que Pedro pudesse pregar. Foi em nome de Jesus que esse está curado, meus irmãos. E quando isto aconteceu, foi tudo para que o povo compreendesse que Jesus não estava morto, ele estava vivo, porque até o nome dele estava sendo para que o povo recebesse o que o povo tanto precisava. Era que eles conseguiram, Pedro assim falou, que foi eles que mataram a Jesus, ou porque consentiu Pilatos para que fizesse aquela escolha. Meus irmãos, eu sei que tudo foi cumprimento da Bíblia, mas aquele povo sabia muito bem, pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que eles erraram, que eles não estavam certos, porque não adiantou nada eles pensar que Jesus estava morto e agora a promessa feita não estava mais tendo valor. Mas quando Jesus ressuscitou, Jesus se apresentou vivo, quem poderia, meus irmãos, impedir a grande obra da salvação do mundo? Porque Jesus veio para salvar o mundo. E quando Jesus passou há cerca de 40 dias com os seus discípulos e deu mandamentos para ele, meus irmãos, ali foi o melhor tempo para os apóstolos, porque Jesus estava vivo dando mandamento e eles se encorajando para continuar o ministério. Jesus também deu um prazo para que eles ficassem orando, e o prazo só foi 10 dias, meus irmãos, e o Espírito Santo, aleluia, foi uma obra tão grande que aconteceu no dia de Pentecoste, que quase 120 crentes foram batizados com o Espírito Santo, falavam língua e falavam em vários idiomas, e Deus fez a obra, porque quando Deus quer, Deus faz. A igreja do Senhor está passando dias que precisamos olhar para as Escrituras, e as promessas de Deus vai se cumprir, porque Ele é o Deus do céu e da terra, e Ele sabe que o povo escolhido tem que continuar pregando o que Ele faz, e quando Ele faz, é para que o nome dele seja glorificado. Deus abençoe a toda a igreja, no nome precioso de Jesus. Amém.